Vamos falar sobre o tema preparação para enfrentamento de desastres. Veja bem, aqui nós vamos falar das situações em que se deve Estado, município, governo federal estar atento e se preparar tanto do ponto de vista da logística quanto do ponto de vista da organização, da estrutura administrativa organizacional para atender pessoas e áreas em situações de desastre, certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre a questão da redução dos riscos. Bem, antes da década de 90, a gente tem que lembrar a década de 90 como um processo de transição. Tá? Há uma mudança da nossa estrutura político-administrativa, certo? A partir do final da década de 80 e início da década de 90. Então veja bem, antes da década de 90, a prática em torno dos desastres se concentrava no que se chamava de preparação e de respostas aos desastres. Ou seja, se preparava, entre aspas, está entre aspas, por que a gente parte por essa prática? Porque não era uma questão de logística, uma questão de técnica, de ciência. Se preparava principalmente a questão do material humano, certo? E a resposta do quê? Era atender as pessoas que tinham sido afetadas. Então, prevenção, que é uma política de prevenção, uma política em fazer com que o menor dano seja causado, e a mitigação, que é tentar amenizar esses danos, tá? Eram ações necessárias e prudentes, mas que não aconteciam com tanta frequência. Então, não foram objetos de grande atenção por parte dos governos da sociedade em geral. Isso antes da década de 90. Até ali onde nós tivemos ainda, né, o governo militar, e depois do governo militar, a partir de 1985, 86, né, o governo de José Sarney. Aí, a partir da década de 90, retoma-se a democracia no Brasil com Fernando Collor. Então, quando retoma a democracia, aí você vai ter uma mudança, né, uma mudança das estruturas administrativas e principalmente da logística em relação a isso. Tá? Então, quando se promove estas ações, em geral são concentradas na modificação das ameaças, utilizando medidas estruturais tais como diques, muros de contenção, entre outros, relacionadas com engenharia e as ações esporádicas de reabilitação das comunidades localizadas em áreas vulneráveis ou ameaças físicas. Então veja bem, as ações, elas eram frequentes no sentido de fazer com que se tivesse um restabelecimento da situação anterior. Né? Mas a partir da década de 90 começa a se ter estudos, começa a se ter ações, né, que visam dar maior condição para que a sociedade esteja preparada a determinado tipo de desastre. Aí vejam bem, aqui tem duas imagens que eu vou mostrar para vocês. Olha. Houve uma estrutura de engenharia feita, né? Essa imagem ali da Orla do Perpétuo Socorro, tá? Na Avenida Beira Rio do Perpétuo Socorro. Então você veja aqui que tinha toda uma estrutura, uma obra de engenharia, né? Que foi totalmente destruída pelo processo de erosão do Rio Amazonas. Né? Isso aqui precisa ser reconstruído. Essa estrutura é uma obra de engenharia. Ou seja, se esse dique de contenção aqui, esse muro de arrimo com essa calçada, não for reconstruído, o rio vai invadir a cidade. E ele vai continuar destruindo cada vez mais até chegar no asfalto, no muro da escola e assim vai. Porque isso aqui é uma obra de engenharia, uma obra estruturante. Isso aqui foi aterrado. Ó. Certo? Toda essa rua aqui que aparece foi aterrada, foi asfaltada. Houve um processo chamado de urbanização, de melhoria da qualidade desse ambiente. Aqui novamente é um outro ponto da orla, certo? Observem que essas estruturas prediais aqui são casas de pessoas que têm, né, que têm uma relativa condição econômica satisfatória, mas que hoje enfrentam esse problema. Há uma tendência natural desse processo, tá? Que o processo de erosão é a água do rio que vem com força, em determinadas épocas do ano ela é mais forte e automaticamente ela vai destruir isso aqui. Ou seja, durante lá o período da década de 90, se criou essa estrutura aqui como forma de contenção. Né? Mas hoje já tem que ter um planejamento de estratégia para fazer com que isso aqui seja reconstruído. Certo? Então, ó, com o passar do tempo, a prevenção e a mitigação, que é a redução desses desastres,
deixarão de ser consideradas atividades externas, atividades exógenas, tá? E passarão a ser elementos endógenos, sendo componente estrutural e criterioso para o desenvolvimento. O que é que ele quer dizer com isso? O exógeno era aquilo de forma especializada, que não fazia parte do processo de gestão. Ou seja, não se vai fazer manutenção da orla, não se vai fazer manutenção das pontes, não se vai fazer um controle de uma área para que não seja degradada. Hoje, esse processo ele passa a ser o quê? Endógeno, ou seja, ele vai ter que fazer parte da estrutura de maneira criteriosa como característica para o desenvolvimento. Ou seja, quando o autor fala que o componente estrutural precisa ser restabelecido para o desenvolvimento, ele quer dizer o seguinte, que a orla lá da cidade ela não pode ser destruída, ela tem que ser mantida. Então ela tem que passar por um processo de manutenção, um processo de controle daquele ambiente, porque se busca o desenvolvimento. Que desenvolvimento? Urbano, social, turístico, econômico, certo? Então veja bem, há um crescente reconhecimento de que a redução do risco ou a prevenção e mitigação de desastre é uma prática social complexa. Há esse reconhecimento. Por que é? Porque ele requer a participação da sociedade, a participação do poder público, o investimento de recursos para que essas áreas sejam mantidas. Então, dentro da estrutura de desenvolvimento do processo de gestão político, seja ele do município, do estado ou do país, do governo federal, essas características de mitigação de desastres elas deixaram de ser uma coisa externa, uma coisa fora do processo. Hoje ela faz parte, ela está dentro, ela é endógena. Ela faz parte do processo de gestão e desenvolvimento. Ok? Aí vejam bem, quais as consequências dos desastres e a redução de dano. Veja bem, vamos entender o que é o dano. Dano é conceituado como sendo a intensidade das perdas humanas, vidas, materiais, ou seja, patrimoniais, ou ambientais, a natureza se reconstruindo, ocorridas às pessoas, às comunidades, às instituições, às instalações e aos ecossistemas, como consequência de um desastre ou acidente. Veja bem, você pode ter o dano da perda humana, que esse está dentro de uma ordem de prioridade, a vida ela tem que ser preservada. Você pode ter o dano com a perda material, tem gente que perde a casa, tem gente que cai o prédio, né? Tem gente que perde o veículo, a moto. Mas também tem os danos ambientais, quando uma área desmorona, você perde o ecossistema, você perde uma vegetação, você perde uma camada do solo, não é isso? Você pode perder uma plantação. Então, o que são as pessoas? As pessoas é cada indivíduo. A comunidade é a vida em comum, são todos de um determinado espaço. As instituições que estão instaladas ali dentro podem ser instituições públicas, privadas. As instalações, seja elas quais forem, né? Casa, comércio, né? E os ecossistemas é o que compõe o meio ambiente daquele espaço. Então, tudo isso, como consequência de um desastre ou um acidente, é um dano. Né? O dano representa a perda, certo? E por que esses danos, né, eles são tão sérios? Os danos causados por desastre podem ser classificados como? Então vamos lá. Olha, danos humanos, quando dimensionados e ponderados em função da quantidade de pessoas afetadas, cabendo especificar o número de mortos, feridos graves, feridos leves, enfermos, desaparecidos, desalojados, desabrigados e deslocados. Veja bem, os humanos envolvem uma especificação bem técnica. Os mortos, aqueles que morreram em consequência do desastre. Feridos graves, aqueles que ficam internados em hospital por um determinado período em situação grave de saúde. Os feridos leves, aqueles que geralmente têm contusões leves ou escoriações. Os enfermos, quem são os enfermos? São aqueles que adquirem doenças em consequência do acidente, do desastre, certo? Os desaparecidos são aqueles que dentro do contexto da situação não são localizados. Os desalojados, que são aqueles que têm que deixar suas casas, né? Está desalojado, mas vai lá para um ginásio da cidade, onde ele vai ficar por um determinado período, até que se consiga restabelecer a condição dele voltar para a casa dele. Os desabrigados é aquele que
perde a condição de ficar em casa e não tem para onde ir. E tem os deslocados, que são pessoas que geralmente saem da sua casa em consequência do acidente, mas tem um outro local que ele possa ficar em um outro lugar, a casa de um parente, a casa de um amigo ou uma outra condição que ele possa ficar. Certo? Então todos esses, observa novamente a questão da ordem de prioridade. Os mortos porque se perdeu a vida, os feridos graves por causa da condição do risco, né, da gravidade, os feridos leves, que são aqueles que geralmente têm alta do hospital logo, os enfermos, porque o sujeito engoliu muita água, foi afetado por lama, está tendo um problema de saúde, vai precisar de mais um tempo para sair. Os desaparecidos, que depois vão ser procurados, geralmente, em consequência dos desaparecidos, aumenta o número de mortos. Tá? Os desalojados, desabrigados e deslocados. Essas são as características, tá, dos danos causados, danos humanos. Os danos materiais. Além de definir o número de unidades danificadas e destruídas, deve estimar o volume de recursos financeiros necessário para a recuperação. Destruíram 20 casas. 20 casas foram destruídas. Qual é o volume de recursos que eu vou precisar investir para recuperar essa área? É um processo de reconstrução material. Certo? Então, os danos materiais se classificam com as unidades danificadas e destruídas. Quantas foram? Certo? Quantas foram? Quanto custa, em termos de recursos financeiros, dinheiro, essa recuperação? E os danos materiais são ponderados em 2 níveis de prioridade. Veja bem. O primeiro nível, a prioridade 1, inclui as instalações públicas e comunitárias de infraestrutura, prestadoras de serviços essenciais e residências de pessoas de baixa renda. Veja bem, instituições públicas, escola, posto de saúde, hospital, né? o centro comunitário, a creche, tudo isso porque ela tem uma essencialidade para a comunidade. Certo? São instalações públicas que prestam serviços àquela comunidade. E depois, a residência de pessoas de baixa renda, porque as pessoas de baixa renda são as que são mais afetadas no momento desse. Essas pessoas, elas não têm como reconstruir a vida rapidamente, então elas precisam de uma ajuda, ou do município, ou do estado, ou do município, estado e governo federal, dependendo do nível em que tenha sido esse prejuízo. E a prioridade 2 envolve as instalações privadas, ou seja, de pessoas prestadoras de serviços essenciais e de manutenção de atividade econômica. O que é isso? É o supermercado, é o mercantil, é a clínica veterinária, é a clínica odontológica, certo? Aí a lavanderia, ou seja, são instalações privadas que têm donos e que prestam um serviço à comunidade, tá certo? E que mantém uma manutenção de atividade econômica. Então, essa é a característica. A gente vai pela prioridade 1 para ver as instalações públicas e as pessoas de baixa renda. Na prioridade 2, aí vai envolver as instalações privadas que prestam serviços essenciais e a manutenção dessa atividade econômica, porque a economia, mesmo numa circunstância dessa, ela não pode parar. Os danos ambientais. Veja bem, de reversibilidade mais difícil. Por quê? Porque leva muito tempo para se reconstruir a natureza. Esse tipo de dano deve ser cuidadosamente avaliado, buscando sempre que possível estimar o montante de recursos necessários para a reabilitação do meio ambiente. Ou seja, é reabilitar uma área que foi degradada. Então, os principais danos ambientais são contaminação ou poluição da água, contaminação, poluição e degradação do solo, degradação da biota, que são os biomas, e redução da biodiversidade, que são as diversas formas de vida que existe dentro de um ecossistema, seja aqui o pássaro, a planta, tudo que for de fauna e flora. E a poluição do ar atmosférico, ou seja, os danos ambientais eles levam mais tempo e eles precisam geralmente de muitos recursos. E há uma necessidade de se pensar meio ambiente porque essas pessoas devem voltar a habitar esse espaço. Mas se esse espaço estiver numa condição insalubre, numa condição que não possa receber ninguém, as pessoas vão ter que ser retiradas de lá. Por exemplo, o caso de Brumadinho, tá, é um caso muito claro
de que o dano ambiental foi tão grande que a reversibilidade está muito difícil de ser feita, tá? Porque nós temos lá poluição da água, nós temos poluição do solo, degradação do solo, a biodiversidade foi afetada, o ar atmosférico está afetado. Então, houve um processo de mudança que não tem condições das pessoas voltarem a morar onde estavam. Então, por isso, esse dano ambiental vai levar décadas para que ele possa ser revertido. Tá? E aqui, em vermelho, o prejuízo. Veja bem, nós falamos de dano e agora a gente vai falar de prejuízo. Dano é uma coisa, prejuízo é outra. O prejuízo é a medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de um determinado bem, em circunstância de desastre, tá? Ou acidente. Por isso mesmo, o prejuízo é sempre um valor financeiro. Veja bem, prejuízo, gente, representa perda financeira, dinheiro, certo? Qual foi o prejuízo que Brumadinho teve em consequência daquele acidente, daquele desastre? Estabelecido um valor em dinheiro. Por quê? Porque ele representa valor econômico, social das pessoas e o patrimônio, principalmente, tudo que é destruído, tudo que foi construído, seja ele público ou privado, tá? Que tem um valor, tá? Que tem um valor econômico. A vida tem valor econômico, tá? A sociedade tem valor econômico, porque são os bens de vida da comunidade e o patrimonial também. O hotel, a pousada, a creche, a casa, a escola, tudo isso tem valor. Tá? Então o prejuízo, ele representa a perda econômica, perda relacionada com o valor em dinheiro, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai classificar esses prejuízos? Bem, os prejuízos, eles podem ser classificados assim, ó. Prejuízos econômicos, quando avaliados em função da perda de atividade econômica existente ou potencial. Por exemplo, a mineradora lá em Brumadinho, ela tinha uma atividade econômica que foi paralisada, então ali houve um prejuízo econômico, tá? Incluindo frustração ou redução de safras, perda de rebanhos, interrupção ou diminuição de uma atividade de prestação de serviço e paralisação de produção industrial. Tá? Tudo isso são exemplos de prejuízos econômicos. Depois de contabilizado, os prejuízos devem ser comparados com a capacidade econômica do município afetado, podendo-se utilizar como parâmetro o valor do produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É exatamente tudo que se produz economicamente dentro de um município, dentro de um estado ou dentro de um país. Certo? Então como é que você vai calcular isso? Você vai calcular em cima do valor do que aquele município produz, o que aquele estado produz, o que aquele país produz. Certo? Então esses são os prejuízos econômicos. E como é que a gente vai ver? Primeiro tipo é o pouco vultoso e pouco significativo, quando for menos de 5% do PIB municipal. Qual é a noção que você vai ter disso? Vamos supor que um determinado município tenha um produto interno bruto, tá? Anual de R$1 milhão, certo? 5% representa R$50 mil, certo? Então, se aquele prejuízo for até R$50 mil, ele é classificado como pouco vultoso e pouco significativo, porque ele é menor que 5% do PIB municipal. Certo? Então, se você tem um PIB de R$1 milhão, aquilo que for até R$50 mil, abaixo de R$50 mil, ele é pouco vultoso. Pouco vultoso, mais significativo, quando for de 5% a 10% do PIB municipal. Se você tem um PIB de um município de R$1 milhão, automaticamente aquilo que for acima de 5% até o limite de 10% do PIB municipal, ele é considerado pouco vultoso, mais significativo. Observa que, de acordo com o percentual, muda a configuração do prejuízo. Ou seja, se fosse transformar em valores,
um PIB de 1 milhão, teria a partir do valor de 50.001 centavo até R$ 99.999,99, porque ele seria até 10% do PIB municipal, ou seja, o limite até R$ 100.000, certo? Vultoso quando for entre 10% a 30% do PIB municipal, ou seja, você tem R$ 1 milhão, aquilo que for entre 100 mil e 300 mil reais, ele é considerado vultoso, ou seja, ele já tem uma interferência econômica muito maior, certo? Porque você está tendo um prejuízo entre 100 e 300 mil reais, o que já pode comprometer a sobrevivência do teu município. E muito vultoso quando for superior a 30% do PIB municipal, ou seja, tudo que ultrapassar 300 mil reais, ele já é considerado muito vultoso. Então isso é um exemplo que a gente cita, tá? Onde, né, os percentuais definem o valor e o tamanho do teu prejuízo. É isso que você deve observar, certo? Que o muito vultoso, a partir do vultoso, já é uma interferência muito grande na tua economia, e o muito vultoso ele representa uma perda muito significativa, certo? Para a economia do lugar. Prejuízos sociais são caracterizados em função da queda de nível de bem-estar da comunidade afetada, tá? E do incremento de riscos à saúde e à incolumidade da população, ou seja, o bem-estar da população é afetado. A população dispunha de uma série de serviços. A partir daquele momento, aqueles serviços são suspensos, tá? Aqueles serviços são suspensos, então não tem como atender a população. Então ela tem uma perda social, é um prejuízo. Os prejuízos sociais são mensurados, ou seja, eles são medidos em função dos recursos necessários para permitir o restabelecimento dos serviços essenciais. Você tendo dentro da sua comunidade, onde aconteceu um desastre, você tinha rede de energia elétrica, você tinha água tratada, você tinha creche, você tinha posto de saúde, você tinha escola. Tudo isso foi destruído. Então, automaticamente, você tem um prejuízo social muito grande, tá? E esse prejuízo social ele é medido em função dos serviços que deixam de ser prestados e os recursos necessários para permitir o restabelecimento desses serviços, tá? Importante, a diferença entre danos e prejuízos. Não esqueçam disso. O dano é o que foi perdido, certo? O prejuízo, ele dimensiona essas perdas em valores financeiros, em termos financeiros. Quanto custou? O dano, ele está representando a materialidade. O prejuízo, ele representa quanto custa essa materialidade, aquilo que você perdeu, tá certo? É importante que você saiba fazer a diferença entre essas duas coisas. Cenários de risco. Então vamos lá, gente. Vamos falar de cenário de risco. Onde vivemos? Primeira consideração. O risco é dinâmico, ou seja, é um processo que está sempre se alterando, principalmente por conta das vulnerabilidades. A gente vai voltar ao tema das vulnerabilidades. Logo, precisamos reconhecer alguns fatores na caracterização do risco. Veja bem, o risco é dinâmico, ele é constante, ele está em movimento, ele é um processo que passa por uma transformação. Então, o risco, ele não vai deixar de existir, tá? O risco é diferenciado, ou seja, não afeta todas as pessoas de uma comunidade da mesma forma, porque tudo depende do tipo de risco e onde você está localizado, tá certo? Então, ele é diferenciado porque ele difere o grau de risco de uma pessoa para outra. O risco se caracteriza em diferentes níveis territoriais, pois, da mesma forma que muitas condições de risco podem ser gerenciadas na própria comunidade, também vamos encontrar outros casos em que esse gerenciamento depende de vários municípios, como, por exemplo, aqueles que estão situados em uma mesma bacia. Veja só, vamos imaginar município de Ferreira Gomes. Você tem ali no Rio Araguari, que está próximo, Ferreira Gomes, Cutias e uma parte de Porto Grande que sofre uma interferência. Veja bem, Porto Grande ele sofre uma interferência. Então, o nível, em consequência da localização territorial,
Porto Grande, numa cheia do rio Araguari, ele vai ser o quê? Pouco afetado. Já Ferreira Gomes, que está à margem do rio Araguari, vai ser inundada, assim como vai acontecer com Cutias. Então, os níveis eles se diferenciam dessa forma, porque depende da localização, tá? Da localização dessas cidades ao longo de um determinado espaço. Então, a gente está falando aqui de um rio que pode ter um nível de transbordamento, tá certo? Mas alguns casos se gerencia pela comunidade, outros vai depender do gerenciamento desses municípios, certo? Então, quando a gente está falando de uma mesma bacia, é uma área hidrográfica de um rio que está dentro de uma mesma bacia hidrográfica. Então, por exemplo, eu estou citando o exemplo do rio Araguari com 3 municípios diferentes. Ou seja, Porto Grande vai ter um nível, pela uma condição territorial, um nível de risco menor, enquanto que Ferreira Gomes e Cutias, dadas as suas localizações territoriais, às margens dos rios, desse rio, ele vai sofrer um dano, ela passa por um risco maior e pode ter um dano maior, certo? Então, por exemplo, vamos ver aqui o primeiro cenário de risco. Veja bem, essa área aqui, ó, vamos observar, já houve um desmoronamento, ó, tá? Essa terra aqui já caiu toda. Agora, observa a condição desse imóvel aqui, tá? Observa a condição desse imóvel. Ou seja, o risco desse aqui, devido à sua localização, tá? Devido à sua localização, o risco desses moradores aqui, ó, dessas 2 casas, aqui onde eu estou passando o mouse, ele é muito maior do que esses que estão para cá, ó, que estão aqui em cima. Porque esse que está aqui em cima, ele pode sair logo. Esse aqui, se essas casas aqui de cima desmoronarem, vai cair em cima dessa. Então, observa que dentro da condição territorial, esse cenário de risco aqui, ele é muito grande. Porque depende do que está construído e onde está construído. Certo? Vamos ver aqui. Qual é o risco que essa cidade tem aqui? Ele não é menor em relação à imagem anterior. Observa que a cidade está muito mais bem localizada, muito mais bem planejada. Ela está numa situação de sol, né? Essa aqui está numa situação de chuva, com esse solo encharcado. Ou seja, em uma área de relevo ela é alto, né? Enquanto que esse aqui está num relevo plano. Então, o risco desse aqui é muito menor que o da imagem anterior. Olha, acidentes e desastres, escorregamentos e inundação. Observa, escorreu aqui, ó, desmoronou aqui e tem um rio aqui embaixo. Olha a situação do risco, o grau de risco. Quem está aqui embaixo está numa situação muito desfavorável em relação a quem está aqui em cima. Então, o cenário que a gente quer mostrar é esse. O risco ele é diferenciado exatamente por isso. Aqui é a cidade de São José dos Campos, em janeiro de 2011. Né? São Paulo, no município de São José dos Campos, em São Paulo, no estado de São Paulo, quando chove, as chuvas elas são muito intensas e as áreas ocupadas são ocupadas de forma desordenada, ou seja, a construção da cidade vai favorecer isso aqui. Então, quem está aqui embaixo, além de sofrer o risco desse desmoronamento, de toda essa matéria cair aqui em cima, ainda tem a água aqui. Até para sair daqui é difícil. Enquanto que quem está aqui em cima vai sair muito tranquilamente porque habita uma área relativamente mais segura comparando-se aqui embaixo. Veja essa situação aqui. Já colocaram uma lona para tentar conter, em consequência da chuva, que essa terra desmorone. Porque se essa terra sair daqui, todas essas casas vão vir abaixo. Certo? Essa imagem aqui é no estado da Bahia, numa área periférica da cidade de Salvador. Certo? Então veja que o risco aqui é um cenário de risco, e esse risco ele é dinâmico, ele é intenso. Tá? Agora a gente vai falar aqui, pessoal, sobre o plano de contingência. O que é o plano de contingência? Veja bem, é a ferramenta de gestão de risco que contribui para a atuação em diferentes momentos, entre eles nas situações de emergência ou de calamidade pública. Tem como base o cenário de risco. Esse plano de contingência aqui, quando ele está falando em gestão de risco, é de quem faz a gestão do território, gente. Tá? Pode ser da Secretaria de Defesa, pode ser da Defesa Civil, pode ser do Corpo de Bombeiros. O importante é que todo município, todo estado, ele tem que ter esse plano de contingência como uma ferramenta que esteja fundamentada na questão da logística
para que ele possa atender uma população a partir do momento em que essa população precise, né, de assistência das pessoas. O plano de contingência facilita muito a resposta inicial aos desastres, pois quando o evento ocorre, as informações básicas já foram reunidas e organizadas previamente. A divisão de autoridades e responsabilidade entre os órgãos, aspectos operativos, já foram definidos, e se o plano tiver sido adequadamente divulgado e treinado, todos conhecem seu papel. Veja bem, quando ele está falando aqui das informações já foram reunidas e organizadas previamente, vocês já ouviram falar assim quando se diz que as áreas estão mapeadas? As áreas de risco estão mapeadas. Ou seja, a Defesa Civil ela começa a mapear a cidade e ela começa a identificar previamente o tipo do risco e o grau do risco que está localizado naquela área. Se você tiver muita chuva, ou se você tiver muito sol, né? Ou se você tiver uma ocupação desordenada daquela área. Ou se você tiver muito vento. Todos esses fatores meteorológicos que intensificam a capacidade, a possibilidade de um desastre, dentro do plano de contingência, elas já foram estudadas. Tá? E o componente do plano de contingência? Primeiro, a introdução, porque ele é um documento, né? Descreve a competência legal para a elaboração do plano, se for o caso, relacionando os participantes do processo de planejamento, numerando quem receberá cópias do plano e orientando quanto ao seu uso e atualização. Ou seja, a Defesa Civil é a Defesa Civil que vai fazer o plano de contingência de Macapá, é a Defesa Civil Municipal. Então, o plano de contingência da Defesa Civil Municipal, ele tem que estar em consonância com o plano de contingência da Defesa Civil Estadual, certo? Porque ele é um documento que tem que estar elencado todos os riscos, as áreas mapeadas e o que vai se fazer em determinado tipo de desastre. Tá? Finalidade: breve descrição dos resultados esperados com o plano, ou seja, para que ele serve? Para que é que serve aquele plano de contingência? Certo? Ele tem que ter uma objetividade muito clara. Situação e cenário de risco. Descrição dos cenários de risco que foram identificados na avaliação do risco. Esse tópico ajuda a compreender o foco do planejamento, pois esclarece o cenário de risco tal como foi considerado pela equipe de planejamento. Aquilo que nós falamos. Previamente, essas áreas já foram mapeadas. E elas sendo mapeadas, automaticamente você já tem uma situação descrita e o cenário de risco estudado. Então, você vai ter uma condição muito maior de estabelecer uma ação para determinada área. Conceito de operação. Descrição de quando e como os vários recursos previstos serão ativados, desde o alerta inicial e ao longo de toda a evolução do desastre, explicando suas responsabilidades. Operação, gente, aconteceu o desastre. Alguém vai ter que agir. É quando você operacionaliza, é que você vai colocar o plano de contingência em prática. Certo? Então é aqui que há toda a movimentação de capital humano, recursos de logística e principalmente a questão da assistência social. Tá? É quando as pessoas devem ser atendidas e devem ser socorridas. Estrutura de resposta. Registrado com as agências e instituições envolvidas na resposta dos desastres. Serão organizadas na medida que forem acionadas, definindo quem organizará as ações. Quais as responsabilidades de cada organização, quais as linhas de comunicação e de autoridade. Ou seja, aqui, gente, na estrutura de resposta, é a ação atendendo as pessoas, certo? E quando ele está falando linhas de comunicação, é porque ele está falando também na questão da hierarquia, linhas de comunicação e de autoridade. Quem vai ser responsável por quê? Tá? Então, dentro do planejamento, isso tem que estar totalmente organizado, totalmente definido. É o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar que vai atender no momento da ocorrência. Assim que essas pessoas foram retiradas, quem vai atender? Secretaria Municipal, Secretaria Estadual. Vai fazer o quê? As ambulâncias vão levar para que hospital? Então tudo isso tem que ser definido. Tá? Administração e logística. Neste espaço são descritos quais os recursos materiais e financeiros que provavelmente serão necessários ao longo da evolução do desastre, desde o alerta até o início da reconstrução, indicando de que maneira tais recursos serão mobilizados junto ao governo, às organizações não governamentais e às agências voluntárias. Ou seja, quando ele está falando de administração e logística, é tudo que vai ser disponibilizado para atender essas pessoas.
E aí, gente, como se trata de um plano de contingência, as organizações não governamentais elas participam, a igreja, o Rotary, as agências voluntárias, né, determinadas associações de moradores, né, associação de pescadores, todas essas pessoas podem se envolver. E tem todo um processo, tá? E tem todo um processo de ação. Então, a administração e a logística é a forma, principalmente dos recursos materiais e financeiros, que vão ser colocados acompanhando o desenrolar dessa situação. Tá? Atualização. Este campo estabelece quem terá a responsabilidade pela atualização do plano e seus anexos, além de determinar como esse processo será conduzido por meio de treinamentos, exercícios, estudos de caso e atualização da análise de risco. Veja bem, atualização é você pegar o seu plano de contingência e reestudá-lo e ver se ele atende às suas necessidades, porque a cidade ela muda, tá? O tempo muda, o clima muda, as pessoas mudam, muitas pessoas saem, outras precisam entrar, então você tem que ter treinamento, você tem que ter exercício, você tem que continuar estudando e você tem que analisar dentro de uma ferramenta que nós ainda vamos estudar, que é a análise de risco. Existem áreas potencialmente mais arriscadas, existem novas áreas que precisam ser mapeadas, então tudo isso vai entrar na atualização, certo? Outros dados importantes, que é importante que a gente saiba. Este plano básico pode ser aumentado com anexos que somam informações sobre os recursos cadastrados, com estudos existentes a respeito daquele cenário de risco, com a legislação pertinente àquele tipo de desastre considerado ou com outras medidas julgadas convenientes. Ou seja, ele é um plano flexível. Tá? Ele tem uma estrutura, mas que essa estrutura ela pode ir crescendo, ela pode ir diminuindo, de acordo com a sua realidade. Certo? O plano não pode ficar tão complexo que dificulte a sua principal função, que é de esclarecer às pessoas dos órgãos envolvidos quais as suas responsabilidades, objetivos e tarefas, de uma maneira rápida e clara. Ou seja, a objetividade ela não pode ser esquecida. Tem que ser um plano que tenha garantido a responsabilidade de cada um, os objetivos e a tarefa de uma maneira rápida e clara. Ou seja, a resposta dele tem que ser satisfatória. Ele não pode ser um plano de contingência que não dê certo. O plano de contingência é para conter a consequência de um desastre. Então ele tem que funcionar. Ele não pode deixar de funcionar. Certo? E a gente vai falar agora de duas coisas, que isso aqui, gente, situação de emergência e calamidade pública, tá? É o regulamento legal que prefeitos, governadores, tá? E o presidente da República tem, tá? Para determinar uma determinada área da cidade, toda a cidade, uma determinada área do estado ou todo o estado, a condição, tá? Do que se trata. Situação de emergência e calamidade pública. São duas realidades, tá? Que elas acontecem frequentemente. Só que isso aqui é o instrumento formal garantido por lei de que o governante pode fazer. Então veja bem, a situação de emergência é caracterizada pela situação anormal, decretada em razão de desastre, que embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do estado atingido, requer auxílio complementar do estado ou da União, vejam a União como governo federal, para as ações de socorro e de recuperação. Essa é a situação de emergência. Ó. Situação anormal decretada. O que é o decretada? É o decreto que a pessoa faz, o prefeito ou o governador e assina. Decretando, ou seja, determinando aquela situação. Tá? Que embora não excedendo a capacidade inicial da resposta do estado ou município, requer auxílio complementar do estado ou da União. Por exemplo, o prefeito de Macapá ele pode decretar uma situação de emergência em uma determinada área, ou o prefeito de Santana, e pedir auxílio do Estado. Da mesma forma como ele pode determinar isso e pedir auxílio do Estado e da União, que é o governo federal, certo? Para as ações de socorro e de recuperação. Já o estado de calamidade pública é a situação anormal decretada em razão de desastre, que em razão da magnitude dos danos, veja bem, magnitude, ou seja, os danos são muito grandes, certo? Requer auxílio direto e imediato do Estado da União para as ações de socorro e de recuperação. A situação de emergência, tá?
A situação de emergência ela excede a capacidade inicial de resposta do município ou estado e requer auxílio complementar, certo? O estado de calamidade pública, dada a razão da magnitude dos danos, seja muito grande, é muito vultoso, então requer auxílio direto e imediato do Estado da União para as ações de socorro e de recuperação. Existe essa diferença, né, da dimensão da situação. Situação de emergência tem um nível, estado de calamidade pública vai ter outro. Tá? Importante. Tanto um como o outro depende da declaração, depois da homologação e por fim do reconhecimento da extensão da normalidade provocada no município. Isso quer dizer o quê? O prefeito ele pode declarar estado de calamidade pública ou situação de emergência, mas isso precisa ser homologado. O que é homologação? Tá? É a confirmação de que aquela situação existe. E o reconhecimento, tá? O reconhecimento da extensão da normalidade provocada no município. Ou seja, reconhecer a extensão e reconhecer a realidade do que aconteceu. Mas observa que você tem as instâncias hierárquicas, município, estado, governo federal. O município ele pode declarar, o estado pode não reconhecer. O estado pode não homologar. O estado pode declarar e a União, o governo federal pode dizer que não reconhece. Que essa normalidade, ela não é real. E nós já tivemos casos dessa natureza. Certo? Onde se declara uma coisa aqui e Brasília não reconhece. Então, automaticamente, quando Brasília não reconhecer, significa dizer o quê? Que eles não vão dar nenhum tipo de auxílio. Certo? Aí veja aqui, imagem de situação de emergência. Veja, um rio transbordou e alagou parte da rua e parte aqui, olha, da margem dessas casas. Ou seja, é uma situação anormal, tá? Uma situação anormal que extrapola a capacidade do município, mas que não afeta diretamente o patrimônio das pessoas, afeta a vida por uns dias, mas isso aqui tem uma tendência a voltar à normalidade, tá certo? Aqui foi uma outra situação de emergência, ó. Muita chuva, transbordou, o fluxo de veículos ficou impedido, tá? Essas casas aqui foram afetadas, mas o restante da cidade não. Então só essa localização aqui é que requer que seja decretada a situação de emergência, tá? O estado de calamidade pública é diferente. Observe essas casas aqui. Isso foi na Europa. Tá? Muita chuva, rio transbordou, ou seja, as pessoas perderam suas casas. As pessoas não puderam ficar aqui. A vida foi alterada. Então isso aqui já houve uma perda muito maior. Então isso aqui é considerado estado de calamidade pública. Nenhum serviço funciona, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, isso aqui tudo é matéria perdida. Ou uma seca. Né? Uma área que antes era uma área totalmente com disponibilidade de água, em consequência da estiagem, ó, o solo rachou, não tem água para alimentar as pessoas, não tem água para alimentar animais, a vegetação morreu, secou, então isso aqui é considerado estado de calamidade pública também. Isso aqui é um fenômeno natural, né? A questão da seca em algumas áreas. Isso aqui foi a perda do espaço da cidade em consequência do acidente. Ok? Então, gente, essa é a aula que nós tínhamos para apresentar hoje, tá certo? E nós vamos discutir ainda no nosso próximo encontro. Valeu? Obrigado.